O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, acompanhando a leitura da carta aos Efésios e o prosseguimento do Evangelho de São Lucas nesta temporada, nós somos colocados diante de uma revelação que Deus nos faz em Jesus Cristo e a explicita através do apóstolo São Paulo. Existe uma vontade de Deus, um plano divino. Existe, aí sim podemos aplicar com toda a propriedade, existe um destino para o homem e para a mulher, para os filhos e filhas de Deus. Muitas vezes empregamos esta palavra, destino, com um sentido paganizado, ou seja, não iluminado pelo Evangelho e não correspondente à vontade de Deus. Dizemos ser destino uma tragédia, um fim ruim de uma pessoa, um acontecimento trágico, uma desgraça, enfim. Foi o destino, era o destino, estava escrito, era a sina, e outras expressões que tentam, quem sabe, explicar aquele mal acontecido, mas que não corresponde à realidade. Deus não tem para nós um destino desgraçado. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa para o seu bebê ou para o seu filho que já nasceu uma desgraça. Fica o acariciando, imaginando desgraças. Nenhum. Pode ser que seja até um bebê que depois não nasça saudável. Pode ser até um bebê que depois não tenha, de fato, condições de sobreviver, como acontece. Mas nenhuma mãe fica cogitando para os seus filhos coisas ruins, coisas desgraçadas. E isso na humanidade que é tão imperfeita. Imaginem Deus do céu, Senhor do céu e da terra, santo, 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 se faria isso. Portanto, não pode vir de Deus as coisas ruins que acontecem conosco. Elas são resultados do nosso pecado. Isso sim, mas não vontade de Deus. Existe um destino, este sim, que Deus reservou para nós. E o apóstolo São Paulo hoje nos revela que o Espírito Santo faça habitar em vós, pela fé, Cristo em vossos corações. Portanto, o nosso destino é, pelo Espírito Santo, receber Cristo em nós.
Porventura, esse não é o trabalho da igreja? Para que serve o santo batismo? Não é só para lavar porque o bebê esteja imundo, esteja sujo. É para fazer nascer Cristo em nós. Nesse sentido, a igreja é uma verdadeira mãe e faz nascer do seu útero divino filhos para Deus. Aqui está então o nascimento de Cristo em nós pelo Espírito, colocado ali para se desenvolver depois ao longo da vida e da existência daquela criança. Portanto, fazer nascer pela fé Cristo em nossos corações. Assim, diz o apóstolo, tereis a capacidade de compreender com todos os santos, olhem só, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. O apóstolo São Paulo fala a mesma coisa quando ele também diz: quando Cristo for tudo em todos, ou seja, todas as nossas medidas vazias, todas as nossas carências, todas as nossas limitações forem plenamente satisfeitas, forem plenamente transbordantes. Esse é o nosso destino. Portanto, para usar ainda uma outra comparação do mesmo apóstolo, é esculpir o rosto de Cristo em nós. E o Espírito Santo faz isso. E a igreja, na sua missão, trabalha para isso. Moldar em nossos rostos a face de Jesus Cristo. Esse é o nosso destino. E Jesus nos fala da urgência desse trabalho. Esse trabalho não pode esperar muito, é preciso realizar já. Por isso, então, as expressões até de violência que Jesus usa: pensais que eu vim trazer a paz ao mundo? Não, não vim trazer a paz, eu vim trazer o fogo. E quero que esse fogo seja logo alastrado por toda a terra. Vim trazer divisão, no sentido de a pressão que muitas vezes pode haver contra a fé e que nós não devemos permitir, devemos resistir. Há outras expressões assim no Evangelho, como quando Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos, porque só os violentos entrarão no reino dos céus. É um modo de falar da perseverança, da firmeza que o discípulo deve ter, da constância. É um modo de dizer que não é para desistir diante das oposições, das dificuldades. Ainda em nossos tempos, eu diria, muito em nossos tempos, quantas oposições ao Evangelho, quantas oposições à própria igreja, até mesmo no Brasil, até mesmo aqui em Belém. Quantas oposições. Percebemos, quem sabe distinguir as coisas, quem sabe analisar, quem tem sensibilidade para entender, percebe estas formas de perseguição. Mas nada disso nos deve abater, não nos deve fazer desistir. Pelo contrário, a igreja prossegue impávida na realização da sua tarefa. Está aí o testemunho dos mártires de ontem e de hoje, que não desistem da sua missão. Anunciar Jesus Cristo pelo seu Evangelho, para que Jesus Cristo possa ser tudo em todos. Meus irmãos e irmãs, a nossa igreja de Belém se prepara para daqui a 2 anos comemorar os 400 anos do início da sua evangelização. E toda a igreja se prepara para também naquela oportunidade celebrar o Congresso Eucarístico Nacional,
que todos nós possamos nos sentir invadidos, de alguma maneira participativos, de tudo aquilo que a Igreja vai promover, já está promovendo com vistas a isso. Podermos ser, de fato, pedras vivas na construção da Igreja de Jesus, que anuncia o Evangelho, obediente ao mandato dele. Ide por todo o mundo, fazei discípulos meus, batizando todas as criaturas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Que possamos todos nos sentir envolvidos na pressa dessa missão de Deus, que é a missão da Igreja. Em tudo isso, nos ajude o testemunho dos santos, especialmente o testemunho da Virgem de Nazaré, que há mais de 300 anos persevera aqui no meio de nós, com a sua divina presença, através do símbolo desta imagem tão querida. A Virgem de Nazaré não desiste de nós, não desiste da Amazônia. Possamos prosseguir a nossa caminhada para Cristo, seguros em suas mãos. Vamos fazer um instante de silêncio, para que alguma coisa da palavra possa ficar em nós.